Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Mestre e Senhor, ajudai-me a ser um fiel anunciador de Tua Palavra. Tu me chamaste e enviaste. Reconheço-me fraco diante das exigências da missão. Mas se estás comigo, sigo fortalecido pela Tua graça. Ainda que eu passe por momentos difíceis e tristes, sei que me tens nas mãos e Sua graça deve me bastar. Permita, Senhor, que eu mantenha o entusiasmo de levar Sua mensagem às crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias, para que todos possam provar a beleza que é ser amado por Ti. Somos catequistas a serviço do Reino. Que não nos falte a coragem de crescer na fé, na esperança e no amor, cada dia mais. Amém. Olá, catequistas! Sejam bem-vindos a mais um encontro de formação sobre o Diretório para a Catequese. Hoje nós refletiremos o quarto capítulo, falando sobre a formação dos catequistas. Nos ajudará a refletir sobre esse tema o seminarista Johnny, da Arquidiocese de Pouso Alegre. Estimados catequistas, no encontro de hoje nós vamos falar sobre a formação de vocês. O quarto capítulo do nosso Diretório para a Catequese vem nos dizer que a formação é um processo permanente, que sob a guia do Espírito Santo e no seio da vida de comunidade é onde ela se realiza. E tem por finalidade conscientizar cada um de vocês para serem verdadeiros discípulos missionários e assim comunicar o Evangelho, acompanhar e educar os nossos catequizandos na fé. A comunidade cristã é um lugar privilegiado para esta formação, pois não é possível se formar um catequista afastado da comunidade eclesial. Falando em formação, quais são os critérios para ela? O nosso diretório apresenta 6 critérios: a espiritualidade missionária e evangelizadora, a formação integral, o estilo de acompanhamento, a coerência entre os estilos formativos, perspectivas da disposição e da autoafirmação e a dinâmica do laboratório no contexto de grupo. E quais são as dinâmicas para a formação do catequista? Na dimensão do ser, o catequista se torna uma testemunha da fé e guardião da memória de Deus, alimentado pela sua espiritualidade, para que a sua ação nasça do testemunho da sua própria vida. Na dimensão do saber ser com, a você é permitido crescer na capacidade relacional, que se concretiza em uma disponibilidade de viver nas relações humanas e eclesiais. Na dimensão do saber, o catequista é um mestre que ensina a fé. Na dimensão do saber fazer, o catequista é um educador que facilita o amadurecimento da fé. Diante dessa formação, nós temos alguns centros de formação especializados para vocês. O Centro de Formação de Base, que é o de caráter paroquial e diocesano. O Centro de Especialização para responsáveis e animadores da catequese, que já é um pouco mais exigente. E temos também os centros superiores para especialistas em catequéticas, que devem oferecer aos padres, diáconos e aos leigos uma formação catequética de nível superior. Por isso, querido catequista, nunca deixe de se formar para formar grandes homens e mulheres na fé cristã. O quarto capítulo, então, ele encerra a primeira parte do documento e vai falar da formação dos catequistas.
E o número 130, do número 130 ao 156, vai tratar da questão da formação do catequista. E ele retoma, o número 130, que instruir e formar é algo próprio da nossa igreja, porque vem de Jesus Cristo, né? Os 4 evangelhos mostram Jesus, na sua missão, ele instruiu os apóstolos, mas também, após a sua ressurreição e antes da ascensão, ele complementa a instrução aos apóstolos, ele atualiza essa formação, porque eles vão precisar, né, dessas últimas instruções para fazer o anúncio da palavra, o anúncio citado. E o Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, como lembra o documento, Lucas, ele relata que Jesus, ele se preocupou com a instrução dos seus apóstolos. Então, o primeiro relato de Lucas é sobre tudo que Jesus instruiu durante a sua missão com os apóstolos, e esse segundo relato, então, se trata da instrução da igreja. Então, o documento começa muito bem, lembrando que, ao longo dos séculos, a igreja nunca deixou de priorizar a formação dos seus discípulos missionários.